Olá, estudantes, tudo bem? Hoje na nossa aula, de forma virtual, nós vamos falar um pouco sobre altura de pirâmides e diagonais de prismas, conteúdo da nossa quarta unidade, que se trata basicamente da aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, de início, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Falando a respeito do Teorema de Pitágoras, né? Esse teorema ele é aplicado em todo o triângulo retângulo. Então temos aí a representação de um triângulo retângulo, né? Um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, o maior lado desse triângulo é chamado de hipotenusa, né? O maior lado dele é chamado de hipotenusa. E os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos, tá certo? Então, a hipotenusa, o maior lado, nós representamos pela letra A. Aí os catetos nós vamos representar pela letra B e pela letra C. A posição do cateto B e do cateto C não importa, né? Os dois são catetos, então a posição do B e do C não importa. Então, o A representa a hipotenusa, o lado que está oposto ao ângulo de 90. O B representa o cateto, o C representa o cateto, que são os lados do triângulo retângulo, que formam o ângulo de 90 graus, propriamente dito. Então, o teorema de Pitágoras é esse aí. A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, a hipotenusa em um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos. Essa é a ideia de teorema de Pitágoras que nós vamos trabalhar em problemas com altura de pirâmides e diagonais de prismas. Aí eu trago para a gente aqui um exemplo para a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a gente tem esse exemplo aí, a gente tem essa casa e nós temos uma escada que está apoiada na parede dessa casa. De tal forma que foi dado o seguinte, que o comprimento da escada é 12 metros e a distância do pé da escada até a parede é 8 metros. Se a gente observar bem, o que nós temos aqui, ó, essa figura formada entre a escada, o chão e a parede é um triângulo retângulo. Então, se é um triângulo retângulo, para descobrir a altura, né, que essa escada está mantendo aí, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras ele é aplicado quando você tem uma situação que você tem um triângulo retângulo, você tem a medida de dois lados desse triângulo retângulo e quer descobrir a medida do terceiro lado. Então, a gente vai descobrir a altura, né, dessa escada aplicando o teorema de Pitágoras, já que nós temos um triângulo retângulo. Então, pegando essa figura e colocando aqui do lado, a gente tem esse seguinte triângulo retângulo, né? De tal forma que, olhando para a situação, a hipotenusa, o A, ou seja, o maior lado vai ser 12. A hipotenusa é 12. O 8, gente, vai ser um cateto. B ou C, tanto faz. A gente vai dizer que 8 é o cateto B. E a altura da escada é o cateto C que a gente quer descobrir. Aí nós pegamos essas informações e trazemos para o teorema de Pitágoras. Então eu vou trocar o A por 12, vou trocar o B por 8 e o C é a altura da escada que eu quero descobrir. Fazendo essa troca, eu vou ter 12 ao quadrado igual B, que é 8 ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, 12 ao quadrado, 144, igual 8 ao quadrado, 64, mais C ao quadrado. Isolando o C ao quadrado, eu vou ter que C ao quadrado é igual a 144, mais 64, gente, mais 64, ele passou para o outro lado com sinal trocado. Então, mais 64 passou menos. Então, eu vou ter que C ao quadrado é igual a 144 menos 64, que dá 80. C vai ser igual a raiz quadrada de 80.
C vai ser igual, eu percebi, gente, eu estou simplificando o radical. Eu percebi que 80 eu posso escrever como sendo 16 vezes 5. E a gente percebe que 16 tem raiz quadrada exata. Então eu posso extrair a raiz de 16. O que é que vai acontecer? C vai ser igual, raiz quadrada de 16, 4, sai para fora do radical. Como o 5 não tem raiz quadrada exata, ele permanece dentro do radical. Então essa seria a nossa resposta, né? A altura da escada, 4 raiz de 5. Então esse é um exemplo da aplicabilidade do teorema de Pitágoras. Agora nós vamos partir para a resolução de problemas envolvendo altura de pirâmides e diagonais de prismas, onde o que nós vamos fazer é basicamente tentar enxergar um triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Pronto, temos aí altura de pirâmides, diagonais de prismas. Primeiro problema. Considere uma pirâmide de base quadrada, cujo lado da base mede 12 centímetros e as arestas laterais medindo 10 centímetros. Nessas condições, qual é a altura dessa pirâmide? Vamos trazer aqui o desenho para facilitar o nosso entendimento. Temos aí uma pirâmide de base quadrada, cujo lado da base é 12 centímetros e a aresta lateral mede 10 centímetros. O que nós queremos descobrir aí, gente, é a altura da pirâmide, esse segmento em vermelho. Para descobrir, gente, a altura da pirâmide, você tem que tentar enxergar dentro dessa pirâmide a existência de um triângulo retângulo. Então, você pode fazer isso de maneiras diferentes. A primeira maneira que a gente pode fazer é tentar formar o triângulo retângulo dentro dessa pirâmide da seguinte maneira. A gente tem a altura, aí a gente vai pegar a aresta e a gente vai pegar esse segmento em verde, gente. Olha só, gente, esse segmento em verde, gente, é a metade da diagonal da base. É a metade, gente. Observe quando eu olho esse segmento vermelho, que é a altura da pirâmide, a aresta e a metade da diagonal da base, eu formo um triângulo retângulo. Se eu formo um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Mas é o seguinte, a gente quer descobrir a altura, a gente sabe o valor. Esse segmento azul é a hipotenusa, né, do triângulo retângulo, é o maior lado. Então a hipotenusa é 10. A gente precisa descobrir esse valor do segmento em verde, ou seja, a gente precisa descobrir quanto é a metade da diagonal desse quadrado. A metade da diagonal desse quadrado. O que acontece? A diagonal de um quadrado, gente, existe uma formulazinha. A diagonal de um quadrado é igual a lado vezes raiz de 2. Só que o que nós estamos querendo aí é a metade da diagonal. Se é a metade, eu vou pegar lado raiz de 2, que é a diagonal do quadrado, e vou dividir por 2. Muito bem. O lado é 12. Então, o que é que vai acontecer? Se o lado é 12, substituindo, eu vou ter 12 raiz de 2 dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6 raiz de 2. 6 raiz de 2, gente, é o valor desse segmento em verde, ou seja, é o valor da metade da diagonal desse quadrado. Então, o que nós já sabemos nesse triângulo aí, retângulo? O valor da hipotenusa e desse cateto verde. Então, a gente consegue descobrir a altura, que é o outro cateto, usando o teorema de Pitágoras. Então, vamos descobrir a altura. Está aí o teorema de Pitágoras. O que acontece? Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é o 10, porque é o maior lado. Esse segmento em verde, a gente vai chamar de cateto B, poderia ser cateto C. Esse cateto B corresponde à metade da diagonal, ou seja, nós encontramos 6 raiz de 2. E a altura, gente, vai ser o nosso cateto C. Vamos pegar essas informações e vamos substituir no teorema de Pitágoras. Então vai ficar o A eu vou trocar por 10, o B eu vou trocar por 6 raiz de 2 e o C eu vou trocar por H. Então vai ficar A, que é 10 ao quadrado, igual 6 raiz de 2 ao quadrado, mais C, que é H ao quadrado. Então eu vou ter que 10 ao quadrado é 100. Aqui foi que eu fiz, ó. 6 ao quadrado é 36.
Raiz de 2 ao quadrado, você corta o índice 2 com expoente 2. Raiz de 2 ao quadrado fica simplesmente 2 mais h ao quadrado. Continuando, eu vou ter que 100 é igual a 36 vezes 2, 72 mais h ao quadrado. Isolando o h ao quadrado, eu vou ter que h ao quadrado é igual a 100, 72 passou com o sinal trocado, passou menos 72. Continuando, h ao quadrado é igual a 28. Muito bem. Então, continuando, eu vou ter que h é igual a raiz quadrada de 28. Nós temos que simplificar esse radical. O que é que eu vou fazer? 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7. Então, eu vou trocar 28 por 4 vezes 7. Por quê? Porque eu sei que 4 tem raiz exata. Então, h é igual a raiz quadrada de 4 vezes 7. 4 tem raiz exata. Raiz quadrada de 4 é 2, que sai para fora do radical. Então, h é igual a raiz quadrada de 4 é 2, sai para fora. E o 7 fica dentro do radical porque não tem raiz exata. Então, h é igual a 2 raiz de 7. Essa é a altura da nossa pirâmide. Então, uma das maneiras, observe que o que a gente fez, a gente enxergou um triângulo retângulo dentro da pirâmide e aplicou o teorema de Pitágoras, tá bom? Esse triângulo, você pode formar ele dentro da pirâmide de outra forma, e é isso que nós vamos fazer na sequência. Então, uma das maneiras é você pegar a altura, a aresta da pirâmide e a metade da diagonal da base. Vamos para outra maneira. Simbora. Nós vamos tratar ainda do mesmo exemplo, só para a gente fazer uma comparação, ok? Então, a gente tem aí o mesmo problema anteriormente, só que aqui nós vamos tentar descobrir a altura da pirâmide montando o triângulo retângulo em uma outra posição dentro da pirâmide. Então, vamos lá. Temos aí a altura. Aí você pode pensar de que outra forma eu poderia montar um triângulo retângulo aí dentro. A gente pegou a altura, a gente poderia pegar esse segmento aí azul, gente. Esse segmento azul, gente, ele liga o vértice da pirâmide até a metade do lado, tá bom? E a gente poderia pegar esse segmento em verde que liga o centro da base até a metade do lado. Essa seria outra possibilidade de você, enquanto estudante, montar outro triângulo retângulo dentro da pirâmide para descobrir a sua altura. Vamos lá. Esse segmento azul que eu falei para vocês, que liga o vértice da pirâmide até a metade da base, ele tem um nome. Ele é o apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide, certo? E esse segmento em verde que liga o centro da base à metade do lado é chamado de apótema da base. Esse segmento em verde, vale ressaltar, gente, que ele vale a metade do lado. Então, se o lado aí é 12, o segmento em verde vale 6, metade, ok? Muito bem. Só que na nossa situação, a gente tem um valor da aresta, que é 10. A gente tem um valor da aresta. A gente quer descobrir a altura, segmento em vermelho, usando esse triângulo retângulo que foi montado, envolvendo o apótema da pirâmide e o apótema da base. O apótema da base eu sei que é 6, porque é a metade do lado. Só que eu preciso descobrir o apótema lateral. Gente, para descobrir o apótema lateral, a gente pode montar outro triângulo retângulo aí. Tipo assim, ó. A aresta eu vou representar por uma cor, na cor vinho, né? Vinho. E esse segmento aqui, ó, esse segmento que eu coloquei em amarelo, gente, ele corresponde à metade do lado. Observe que aqui, ó, gente, nessa parte aqui, eu montei, né? Eu montei um triângulo. Eu montei aqui, gente, um triângulo retângulo. Observe que nesse triângulo retângulo, né? Então, justamente é 6, né? Esse segmento amarelo é a metade do lado, vale 6 centímetros. Então, nós montamos um novo triângulo retângulo. Nesse novo triângulo retângulo que foi montado, a hipotenusa, que é o lado maior, é 10. Esse cateto aqui em amarelo é 6. E o apótema, né? Eu vou conseguir descobrir
aplicando o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, que já foi colocado aqui para a gente. Então, o que acontece? Nesse triângulo que foi montado aí, gente, o 10 é a minha hipotenusa, é o A. Esse cateto em amarelo aí, a gente vai chamar de cateto B, que vale 6 centímetros. E o apótema, gente, é o valor que eu quero descobrir. A gente vai chamar de cateto C. Então, vamos pegar essas informações e jogar lá no teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. O A é 10, então 10 ao quadrado, igual B, que é 6 ao quadrado, mais C, que é o apótema da pirâmide que eu quero descobrir, ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, igual 6 ao quadrado, que é 36, mais C ao quadrado. Isolando o C ao quadrado, eu tenho que C ao quadrado é igual a 100, 36 positivo passou negativo. Então, C ao quadrado é igual a 100 menos 36. C ao quadrado é igual a 64. C é igual a raiz quadrada de 64. E C vai ser igual a 8. Ou seja, o apótema da pirâmide vale 8 centímetros. Gente, observe que nós descobrimos o valor desse segmento azul aqui. Se eu descobrir esse valor desse segmento azul, eu vou pegar aqui o meu outro triângulo, o triângulo retângulo do segmento azul, verde e vermelho. Vou aplicar o teorema de Pitágoras novamente para descobrir a altura da pirâmide. Porque é o seguinte, então a gente vai pegar esse triângulo aqui, azul, vermelho, verde, e vamos transferir ele aqui para o lado, tá certo? O que acontece aí? Esse comprimento em azul, esse lado em azul aí, é o apótema da pirâmide, é o C que a gente descobriu, que é 8 centímetros. Esse segmento verde, gente, o apótema da base, ele é a metade do lado. Se o lado é 12, então ele é 6. E esse outro lado aí, em vermelho, é justamente a altura da pirâmide que nós queremos descobrir. Então, nesse triângulo retângulo aqui, ó, gente, a hipotenusa é 8, né? A hipotenusa é 8. 6 aqui é um cateto, H é um cateto. Então, vamos substituir essas informações no teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. 8 é a hipotenusa, então eu vou trocar o A por 8. Então, 8 ao quadrado é igual o B, o 6 eu vou chamar de cateto B, e o C vai ser a minha altura, o cateto, né, o outro cateto que vai ser minha altura. Então, A que é 8 ao quadrado, igual B que é 6 ao quadrado, mais C que vai ser H ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, igual 6 ao quadrado, que é 36, mais H ao quadrado. Isolando H ao quadrado, eu tenho que H ao quadrado é igual a 64, 36 passou negativo, 64 menos 36. H ao quadrado é igual a 64 menos 36, 28. H é igual a raiz quadrada de 28. H é igual a 28, é a mesma coisa que 4 vezes 7. Então, H é igual a raiz quadrada de 4 vezes 7. H vai ser igual a raiz quadrada de 4, é 2, sai para fora. Raiz de 7. H é igual a 2, raiz de 7. Observe que a gente chegou ao mesmo resultado da resolução anterior. Muito legal isso aqui, tá bom? Então, resumindo, o que você tem que fazer aqui é tentar enxergar um triângulo retângulo dentro da pirâmide. Então, no primeiro cálculo, a gente fez usando, no cálculo anterior, a gente montou o triângulo retângulo usando a aresta da pirâmide, a metade da diagonal da base e a altura. Aqui nós fizemos segmento azul, o apótema da pirâmide, segmento verde, o apótema da base, que é a metade do lado da base, e o segmento vermelho, a altura da pirâmide. Então, são as duas maneiras que você pode montar esse triângulo retângulo dentro da pirâmide, ok? Vamos agora para outra situação, que é teorema de Pitágoras em diagonal de prisma. Vamos lá. Pois bem, temos aqui o nosso segundo problema, altura de pirâmides, diagonais de prismas, aplicação do teorema de Pitágoras. Então, a gente tem o seguinte, nesse exemplo, vamos calcular a diagonal de um paralelepípedo de 7 cm de comprimento,
6 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. Tá aqui, ó. 7 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. O que nós temos que fazer aqui é também tentar montar um triângulo retângulo dentro desse paralelepípedo. Então vamos lá. Para descobrir essa diagonal do prisma, né, que está destacado aí na cor amarela, você pode montar um triângulo retângulo da seguinte maneira. A gente pode considerar esse segmento azul, que é a diagonal da base. A gente pode pegar a altura. Observe que aqui, gente, quando eu pego o segmento amarelo, azul e vermelho, quando você olha essa figura, o que nós temos aqui é um triângulo retângulo. Tá certo? Certo. E o D, a diagonal do prisma, o D maiúsculo, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. O segmento em vermelho é a altura, né, que vale 6 centímetros. E esse segmento azul, gente, é a diagonal da base, né, desse quadrado, né, desse retângulo aí da base, a diagonal da base, tá certo? Aí o que acontece? Para mim aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aí, de modo que eu venha descobrir a diagonal do prisma, eu preciso, antes de mais nada, descobrir a diagonal da base. E para descobrir a diagonal da base, é só você observar o seguinte, ó, esse lado aqui vale 6, esse outro lado em verde vale 7. Olhando essa figura como um todo, eu tenho aqui também um triângulo retângulo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar um triângulo retângulo nesse... Você vai aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo de lado azul, verde e vermelho. Você vai aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir a diagonal da base. Depois é que você vai aplicar novamente o teorema de Pitágoras para descobrir a diagonal do prisma do paralelepípedo. Então vamos lá. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui da base, e vamos transferir ele aqui para o lado. Então esse lado aqui é um cateto, mede 7 centímetros. Esse outro lado aqui é o outro cateto do triângulo retângulo, mede 6, que é um triângulo retângulo. E esse lado maior é a hipotenusa, que é a diagonal da base. Tá vendo? Triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o D, né? O A é o D. O valor de B e de C tanto faz aqui. O jeito que tu colocar vai dar certo. Então vamos lá. Tá aí o teorema de Pitágoras. Então o D, gente, é a hipotenusa. Então eu vou trocar o A por D. Então vai ficar D ao quadrado igual B que eu chamei de 6 ao quadrado, mais C que eu chamei de 7 ao quadrado. D ao quadrado é igual 6 ao quadrado 36, mais 7 ao quadrado 49. D ao quadrado 36 mais 49, 81. D é igual a raiz quadrada de 81. Eu não vou simplificar esse radical, eu vou deixar ele dessa maneira aí. Tá bom? Ok, o que é que nós vamos fazer, gente? Vamos pegar agora o outro triângulo retângulo que relaciona a diagonal do paralelepípedo, que é o que nós queremos. Esse triângulo retângulo, a gente vai transferir ele para o lado. Vamos colocar ele aqui, ó, do lado. Então, ó, esse lado aí é um cateto, que seria o que? A diagonal da base, que a gente descobriu que era a raiz quadrada de 85. Esse outro lado aí é o outro cateto, no caso é a altura, que a gente sabe que é 6 centímetros. Então a gente tem um triângulo retângulo. E esse maior lado é a hipotenusa, que é a diagonal do paralelepípedo, representado por D maiúsculo. Então a hipotenusa é o D, raiz quadrada de 85 e 6 centímetros são os catetos, B ou C, um dos dois. A ordem não importa, tanto faz aí. Então vamos lá. Pegando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu vou trocar o A por D, já que é a hipotenusa. Então, D ao quadrado é igual. B eu chamei de raiz quadrada de 85, A ao quadrado. Mais C que eu chamei de 6, A ao quadrado. Gente, quem é B, quem é C, tanto faz. O jeito que você escolher, dá certo. Então, D ao quadrado é igual a raiz quadrada de 85 ao quadrado mais 6 ao quadrado. D ao quadrado é igual
Raiz quadrada de 85 ao quadrado, o que que acontece? O índice 2 você corta com o expoente 2, fica apenas 85. 85 mais 6 ao quadrado, 36. D ao quadrado é igual 85 mais 36, 121. D é igual a raiz quadrada de 121, D é igual a 11. Então, essa é a medida da diagonal desse prisma, desse paralelepípedo. Então, o método para você descobrir a diagonal de um prisma é esse. É você tentar montar um triângulo retângulo dentro do prisma, do paralelepípedo, de modo que você venha descobrir o valor da sua diagonal. Observe que nós aplicamos o teorema de Pitágoras 2 vezes para chegar no nosso resultado final. Ok? Então, por hoje é isso. Essa foi a nossa aula remota de hoje, envolvendo altura de pirâmides e diagonal de prisma, tá bom? Forte abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!